Beleza, pessoal? Vamos aqui para a nossa aula número 10. Vamos falar sobre composição de movimentos. Essa matéria a gente vai usar principalmente os conceitos que a gente viu na última aula de cinemática vetorial e também de vetores propriamente dito. Que se trata a composição de movimentos? A composição de movimentos é a gente analisar um sistema de movimentos de forma geral, que o movimento final ele vai ser dado pela combinação aí de dois ou mais movimentos. Então, por exemplo, aqui nessa figura da esquerda, a gente tem uma pessoa andando aqui numa esteira rolante. Se essa pessoa aqui estiver parada em relação aqui ao chão da esteira, ela vai estar, o movimento dela vai existir. Por quê? Porque mesmo ela estando parada, a esteira aqui vai estar se movimentando. Então, o movimento dessa pessoa, por exemplo, em relação a um ponto fixo na parede, ela vai estar se movimentando na velocidade da esteira. Agora, vamos supor que se essa pessoa aqui estivesse caminhando ainda em cima da esteira rolante, aqui na mesma direção que a esteira está se movimentando. Qual seria a velocidade dela em relação a esse ponto aqui também na parede? Seria a velocidade que ela está andando, mais a velocidade que a esteira está se movendo. Vocês já devem ter visto isso, ou até mesmo andando nessas esteiras, que se vocês vão caminhando aí, parece que vocês estão praticamente correndo, porque vai muito rápido. Você tem a velocidade da esteira e mais o que você está andando, então somam as duas velocidades. Um outro exemplo aqui que a gente tem também é quando, por exemplo, tem um barco que ele está tentando cruzar aqui uma correnteza. Aí a gente pode avaliar aqui, o que a gente vai ter aqui de combinação de movimento. O barco, a velocidade dele aqui está perpendicular à margem e a correnteza ela já arrasta o barco sozinho. Então, a gente vai acabar tendo aqui um movimento resultante que seria também a combinação desses dois movimentos. Para a gente entender essa questão de combinação de movimentos, a gente precisa entender que a gente pode analisar cada movimento desse individualmente. Galileu Galilei, quando ele estava estudando essa questão de movimento, ele propôs esse princípio aí, que é o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Aí, por exemplo, aqui eu trouxe de novo o exemplo da esteira. A gente pode analisar individualmente, uma pessoa em cima da esteira, a gente pode analisar individualmente o movimento da pessoa e o movimento da esteira. Então, para o movimento final, a gente pode analisar os dois movimentos separados. Por exemplo, se eu falo que a pessoa está andando numa determinada velocidade aqui, eu consigo trabalhar tranquilamente com esses dados aqui. Nesse caso aqui, passar aqui para baixo, por exemplo, no barquinho, se eu informo que essa velocidade relativa que ela está perpendicular à margem, eu consigo, por exemplo, calcular qual seria o tempo que ele levaria para chegar na outra margem, isso assim, supondo que as margens seriam paralelas. Aí eu poderia, sei lá, se aqui tem 10 metros, ele está a 2 metros por segundo, ele ia levar 5 segundos para chegar na outra margem. Aí a gente considera essa velocidade aqui. Da mesma forma que se ele leva aqui 5 segundos para chegar nessa margem, e eu tenho que essa velocidade aqui é de 3 metros por segundo, então, qual vai ser a distância que o barquinho andou para cá? Porque a correnteza está empurrando também o barquinho. Então, a gente vai ter aqui, eu falei que era de 5 segundos, né, que ele levava para ultrapassar, e supus aqui uma velocidade de 3. Então, o movimento do barquinho para o lado aqui vai ser de 15 metros, 3 vezes 5. 3 metros por segundo vezes 5 segundos. Aí, no final das contas, o que vai acontecer aqui? O que aconteceu de fato com o barquinho? Ele estava andando aqui nessa direção, só que a correnteza também estava empurrando ele para o lado. Então, ele meio que vai nessa diagonal aqui. Então, qual é o movimento resultante do barco? Seria a combinação aqui, a soma vetorial dos dois movimentos que a gente tem. Para esse caso do barquinho aqui, temos alguns movimentos desse, o nome das componentes em si, ela tem uns nomes mais específicos. Para esse caso do barco aqui, a velocidade do barco em relação à água ela é chamada de movimento relativo, ou velocidade relativa. Seria a velocidade do barco em relação à água. Pode ser que perpendicular, poderia ser também apenas na mesma direção aqui, só que no sentido contrário, ou no sentido a favor da correnteza. Então, ou seja, essa velocidade relativa aqui ela poderia estar aqui na mesma direção da velocidade da correnteza. Nesse caso aqui ela está perpendicular.
Nada impede que ela poderia estar em qualquer ângulo aqui, se a questão informasse isso, por exemplo. A velocidade relativa ela poderia, do barco poderia estar para cá com o quê? Com o intuito, por exemplo, deixa eu botar aqui a opção de ponteira. A questão poderia te perguntar, sabendo que a correnteza está aqui, qual teria que ser a direção dessa velocidade. Para quê? Dessa velocidade relativa do barco em relação à água, para que ele cruzasse a margem aqui perpendicularmente cruzasse o rio perpendicularmente à margem. Então aqui você teria a velocidade resultante, a velocidade de arrasto e aqui a velocidade relativa da questão. E vocês concordam que tem a correnteza para cá, o barquinho ele tem que se forçar para o sentido contrário para vencer essa velocidade da correnteza. Tranquilo? Para ele ir retinho aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir essas componentes aqui. Essa componente aqui essa velocidade relativa, a gente pode dividir ela numa componente y e numa componente x, de forma que essa componente x aqui ela vai se anular aqui com a velocidade da correnteza. Então, o que vai ser o movimento resultante? Vai ser só uma componente y aqui. Tranquilo? A gente vai ver isso aí mais para frente com exemplos. Mas aqui, só denominando mesmo, dando nome aqui aos bois, o movimento do barco, que ele teria se ele estivesse em repouso em relação à água e fosse arrastado pela correnteza, ele seria aqui o movimento de arrastamento, ou a velocidade de arrasto. O movimento do barco em relação à terra, um ponto fixo qualquer na margem, aí a gente chama de movimento resultante, propriamente dito. O movimento resultante a gente vai chamar, basicamente em todos, os tipos de movimentos que a gente vai ver, que é, no caso, a combinação dos movimentos que está agindo sobre um corpo. Outro tipo de movimento, aqui eu só estou citando a questão de cálculo para esses lançamentos horizontais e para o lançamento oblíquo. A gente vai ver mais detalhado na próxima aula, mas só adiantando aqui, se um jogador ele lança essa bola aqui horizontalmente, o que tende a acontecer com a bola? Se essa velocidade aqui de arremesso na direção horizontal é constante, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade constante aqui na horizontal, que a gente chama aqui de Vx, só que como essa bola está no alto, vai acabar que a gravidade vai exercer uma aceleração nessa bolinha para ela cair. Então a gente vai ter a composição de dois movimentos. Vai ser a nossa velocidade na horizontal, que geralmente é constante, e também a nossa velocidade na vertical, que aí ela já é variada porque ela varia por conta da aceleração da gravidade. Então, a cada segundo aqui, essa velocidade aqui geralmente está 10 metros por segundo maior do que estava no segundo anterior, considerando aí a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, nesse caso aqui, a velocidade resultante dessa bolinha a cada instante é a soma vetorial das componentes Vy com a componente Vx, que vai ter lá a velocidade resultante. Tranquilo? Aqui no lançamento horizontal, a gente tem sempre um aumento aqui da velocidade no eixo Y, e geralmente, a não ser que a questão fale o contrário, a velocidade horizontal aqui ela tende a ser constante, assim, desprezando a resistência do ar, tudo isso aí, ela tende a ser constante. A gente tem alguns casos de lançamento oblíquo. Geralmente é lançado um objeto para o alto com uma determinada inclinação aqui de um ângulo θ. Conforme falei, essa questão, entrando mais a fundo, a gente vai ver na próxima aula. Mas só para vocês entenderem aqui, a gente também tem a velocidade resultante, que é de fato o que está acontecendo com a bolinha. Ela meio que forma uma parábola. E ela sai aqui com as duas componentes. Essa velocidade resultante a gente pode dividir ela em dois componentes, que seria aqui a velocidade horizontal, que novamente tende a se manter constante. E no caso de um lançamento oblíquo, a gente começa com uma velocidade aqui no eixo Y alta ou existente, positiva aqui. Só que à medida que vai passando o tempo, o que vai acontecendo? É como se fosse um lançamento vertical para cima. A gente pode desmembrar isso aqui como um lançamento vertical para cima, que
eventualmente esse projétil aqui, no caso é um canhão, ele vai atingir uma altura máxima, e nesse ponto de altura máxima aqui a gente não tem a componente y. A componente y aqui ela é igual a zero. A velocidade aqui no eixo y é igual a zero. E a gente vai ter que a nossa velocidade resultante aqui na altura máxima é igual à velocidade, é somente a componente x da velocidade. Aí, uma vez passada essa altura máxima, a bola aqui do canhão vai começar a cair e vai adquirir velocidade. Vai ser, a partir daqui, é como se fosse um lançamento na horizontal. Tranquilo? O último movimento aqui, a composição de movimentos que eu vou falar aqui na aula, pessoal, vai ser o movimento de rotação e translação aí de um disco ou de um pneu. Aqui no caso eu estou usando o exemplo de um pneu de um carro. Quais são os movimentos que um pneu de um carro pode ter? Vamos supor, ele pode girar. Um carro em movimento, por exemplo, o que está acontecendo? O pneu está girando, só que esse pneu, de forma geral, ele está se movendo no espaço. Então, esse giro, o que a gente vai chamar? Vai ser a velocidade de rotação. E o próprio ato do pneu estar se movendo no espaço, a gente vai chamar isso aqui de velocidade de translação. Então, a gente tem a rotação e a translação. E o movimento real do carro vai ser dado pela combinação desses movimentos. Então, um pneu, aqui, eu coloquei aqui 4 pontos, seria o ponto A, o ponto B, o ponto C aqui e o ponto D. O ponto D é o ponto que ele toca o chão. O ponto A seria aqui 45 graus, o ponto B seria o alto aqui do pneu, a parte mais alta do pneu. E o ponto C seria aqui já na parte da frente do pneu. Então, nesses diversos pontos do pneu aqui, a gente vai ter a combinação desses dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. É só vocês pensarem. Um disco, ele pode, no próximo slide vai ficar mais fácil, mas um disco ele pode caminhar assim, ele vai estar se movendo assim, mesmo estando parado, sem rodar, ou ele pode estar também parado, rodando sozinho. Então, um pneu, como ele está andando para cá e girando, a gente tem a combinação desses dois movimentos, beleza? Então, vamos lá. Aqui no ponto A, eu coloco alguns exemplos aqui de quais seriam a velocidade resultante propriamente dita dessa combinação de movimentos em cada ponto do pneu. Lembrando que isso aqui é em cada ponto do pneu, gente. Não é necessariamente a do carro, tá? A do carro seria a do próprio carro mesmo. Aqui eu estou falando especificamente em cada ponto do pneu. A do carro seria a somatória de todos esses pontos aqui do pneu. Só para deixar isso aí claro. Então, vamos supor aqui no ponto A, o que nós vamos ter? A gente vai ter aqui a nossa velocidade de rotação para cima, na direção aqui perpendicular para cima. E a nossa velocidade de translação, ela é sempre essa direção aqui que é paralela ao plano. Então, a gente vai ter que a resultante vai ser a soma vetorial aqui da velocidade de rotação com a velocidade de translação, vai dar aqui esse vetor aqui para cima, resultante. No ponto B, que é o topo do pneu, ambas as velocidades elas vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a velocidade aqui no ponto B, ela vai ser a velocidade máxima que a gente vai ter em um pneu, por exemplo, ou em um disco que está em contato com o solo. Um disco ou qualquer objeto aqui que esteja circulando em contato com o solo, porque é justamente o ponto de máxima, que é quando as duas estão na mesma direção. Qualquer outro ponto aqui, a gente teria em módulo assim, a gente teria não teria duas na mesma direção. Então, a gente estaria sempre somando alguma coisa aqui com alguma outra coisa aqui. Então, a resultante nunca seria a soma exatamente do módulo das duas, exceto aqui no ponto B, que seria a nossa maior velocidade no pneu. Então, é bom vocês fixarem isso aí. Beleza. Então, o ponto B é a somatória aqui das duas velocidades. A de rotação com a de translação vai dar aqui a nossa velocidade resultante no ponto B. No ponto C,
a gente já vai ter aqui a velocidade apontando para baixo, a velocidade de rotação apontando para baixo e novamente a de translação apontando para frente. Aí vamos ter aqui essa resultante verdinha aqui na diagonal para baixo. E por fim, no ponto D, que é onde toca o solo, a gente vai ter a nossa velocidade de rotação no sentido contrário aqui da velocidade de translação, e a velocidade resultante vai ser a de rotação menos a velocidade de translação. Tranquilo? Então vamos parar para pensar um pouquinho, gente. No caso que o pneu ele não gira, mas o carro de certa forma está andando, o que seria isso, por exemplo? Seria, aqui nesse caso aqui, que está num gelo, os pneus estão travados, o cara freou, então, mas o carro em si está andando. Então a gente tem um movimento de translação. O carro anda, o pneu se move também em relação ao solo. Em relação ao solo e também a um observador externo. Então, nesse caso aqui, a velocidade que tem aqui no ponto de contato do pneu com o chão, ela vai ser única e exclusivamente a velocidade de translação, porque o pneu aqui está escorregando. Isso aí seria um caso extremo em que a gente não tem a velocidade de rotação. O carro está se movendo, mas o pneu está parado, em sentido assim, não está girando. E a gente também tem um outro caso extremo, que é, por exemplo, quando um carro está atolado, que a gente tem um movimento de rotação, só que o carro está parado, ele não se move. Então a gente o pneu roda, a gente tem uma velocidade de rotação, só que a velocidade do carro como um todo ela vai ser zero, porque, como eu falei, aqui a velocidade de translação aqui e a velocidade do carro elas vão ser iguais, porque vai ser aqui no mesmo sentido. Já aqui na velocidade de rotação, o que a gente tem? A gente tem que acaba que o somatório de todas essas velocidades aqui, elas se anulam. Se você ver que essa aqui se anula com essa, se anula com essa, se a gente pegar cada direçãozinha dessa aqui, eles vão acabar que vão se anular. Então, aqui são os dois extremos que a gente tem. Uma quando o carro está deslizando e outra quando o carro está patinando aqui e não está se movendo. E agora ir para o caso de um movimento normal, que a gente chama que é um movimento perfeito, seria um movimento sem deslizar ou sem escorregar. Ou seja, a cada giro ele não patina e nem escorrega. Então, o que acontece nesses casos? Quando ele não patina nem escorrega, significa que qual é a única forma de, por exemplo, você em pé no chão, para você não escorregar, se você estiver com o seu pé parado em relação ao chão. Tranquilo? Então, o ponto aqui de apoio do pneu no chão, para que a gente tenha um movimento aqui que não deslize, essa resultante aqui, a velocidade do resultante do pneu em relação ao chão, quando eu falo aqui em relação ao chão, é o ponto de apoio do pneu em relação ao chão, e não do pneu como forma geral em relação a um referencial externo. É o ponto de apoio do pneu com o plano que ele está tocando. Ele tem que ser igual a zero, porque qualquer coisa que seja diferente de zero, se a velocidade aqui de rotação for maior, ele vai estar girando um pouco mais do que ele vai estar andando. Ele vai estar girando em falso, mas ainda assim vai estar andando. Ou se a velocidade de translação for maior, ele ainda vai estar girando, só que ele vai estar meio que girando e patinando um pouco. Não sei se deu para entender. Acho que deu. Aí, pessoal, então é importante vocês entenderem isso aqui. Se a questão, por exemplo, falar com vocês que não está deslizando, a gente sabe que essa velocidade aqui, no ponto de apoio, ela vai ser igual a zero. Então, o que significa a gente falar que essa velocidade resultante é igual a zero? Significa dizer que a soma vetorial aqui da velocidade de rotação com a velocidade de translação nesse ponto que toca o solo, ela é igual a zero, ou seja, a gente iguala isso aqui igual a zero, a gente vai ter que a velocidade de rotação vai ser o oposto da velocidade de translação. Tranquilo? São direções opostas, vão ter o mesmo módulo, só que vai ter a mesma direção, no caso as duas têm a mesma direção, só que elas vão ter o mesmo módulo, só que vão ter sentidos diferentes, que vai fazer com que elas se anulem. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos fazer aqui algumas questõezinhas, só para fechar. Então vamos lá. Questão 1. Um barco ele alcança a velocidade de 18 km por hora em relação às margens do rio.
quando se desloca no sentido da correnteza, e de 12 km por hora quando se desloca no sentido contrário da correnteza. Aí a questão ela fala o seguinte, pede para a gente calcular a velocidade do barco em relação às águas e das águas em relação às margens. Então vamos analisar o primeiro movimento que ele fala aqui. Ele fala que quando o barco está andando no mesmo sentido da água, ele possui uma velocidade em relação a um ponto fixo na margem do rio de 18 km por hora. Ou seja, então em relação aqui a um ponto fixo na margem, a velocidade resultante aqui, velocidade do barco mais a velocidade da água, ela vai ter aqui um módulo de 18 km por hora. As duas aqui estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então a gente tem que a velocidade do barco é igual a velocidade resultante aqui, a velocidade do barco mais a velocidade da água. Nesse segundo caso aqui, a questão fala que quando o barco está indo no sentido contrário da correnteza, a gente vai ter que a velocidade do barco menos a velocidade da água, que eles vão estar se anulando aqui, como está em sentidos contrários, vai ser igual a 12. Então a gente faz esse sisteminha aqui bem simples, VB mais VA igual a 18 e VB menos VA igual a 12. A gente vai ter que 2 vezes a velocidade do barco é 30, ter que a velocidade do barco é 15 e a velocidade aqui da água a gente só substitui aqui 15, aqui mais 3, mais um valor aqui que vai dar 18, vai dar 3 km por hora. Beleza? Bem tranquilinha a questão. Aí essa questão 2 aqui, ela fala, um disco roda sobre uma superfície plana, sem deslizar. A velocidade do centro ela é V0. Aí ela pergunta, em relação ao plano, qual é a velocidade no ponto A e qual é a velocidade no ponto B. Então, pessoal, aqui, vocês já sabendo que para um disco não deslizar quando ele está girando em contato com o solo, como vocês sabem que essa velocidade resultante nesse ponto de apoio é igual a zero, essa questão fica fácil. Mas se vocês não têm essa informação, vocês vão ficar quebrando cabeça aí sem saber fazer isso aí, porque isso é meio que uma questão puramente conceitual. Então vocês precisariam ter esse conhecimento prévio para tentar resolver a questão. Então de cara a gente já sabe aqui que a velocidade no ponto A, a resultante dela vai ser igual a zero. E para a resultante dela ser igual a zero, a gente tem que a velocidade de translação, que ela vai ser dada aqui, vai ser igual a esse V0 aqui. Beleza? A velocidade de translação ela é dada por esse V0, então a gente pode simplesmente substituir VT por V0. Vai ser igual a velocidade de rotação, então aqui vai ser igual a zero no ponto A. E no ponto B, o que vai ser? Vai ser a soma das duas. Vai ser VT mais a velocidade de rotação. Mas como a gente sabe que para não ter atrito as duas precisam ser iguais, é só a gente somar VT mais VR, vai ser 2 vezes VT. E a velocidade de translação é dada pela questão aqui como V0, então a gente vai ter que o resultado aqui seria 2V0. Então aqui a resposta seria 0. E aqui seria 2 vezes o V0. Terceira questão. A roda da figura rola sem escorregar paralelamente a um plano vertical fixo. O centro da roda tem velocidade constante de 5 metros por segundo. Aí a questão quer saber qual é o módulo dessa velocidade no ponto B, no instante em que o diâmetro AB for paralelo ao rolamento. Então a gente tem esse diâmetro AB aqui. O que a questão pergunta para a gente? Ela quer saber a velocidade resultante aqui no ponto B, quando esse diâmetro aqui ele for paralelo ao plano aqui que ele está girando. Então aqui é bem simples, pessoal. Novamente, a questão ela fala que ele não escorrega. Então a gente vai ter aqui que a velocidade de rotação é igual à velocidade de translação. E sabendo isso, a gente vai ter aqui que o que a gente precisa saber fazer aqui é o cálculo vetorial dessa resultante aqui, sendo que a gente sabe que no ponto B o disco está girando aqui nessa direção, ele vai estar apontando para baixo. Aqui a questão ela te fala para onde que o disco está girando, então no momento que ele chegar aqui, for paralelo, ele vai estar apontando para baixo, então a gente tem aqui um ângulo de 90 graus em relação à velocidade de translação. Então a velocidade resultante aqui do movimento, ela vai ser a soma vetorial dessas duas aqui, da velocidade de translação com a velocidade de rotação.
Como a questão ela quer o módulo e não direção, então a gente precisa calcular o módulo. A gente já viu que quando a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, isso aqui vai formar um triângulo retângulo, a gente pode espelhar essa velocidade de translação aqui. A gente vai ter aqui que a velocidade de rotação, o módulo da velocidade de rotação ao quadrado mais o módulo da velocidade de translação ao quadrado é igual ao quadrado aqui da velocidade resultante. Show? Só calcular aqui, como a questão fala para a gente que a velocidade ela é constante e igual a 5 metros por segundo, é só substituir aqui na fórmula e a gente vai achar que a velocidade resultante aqui, o módulo dela é de 5 vezes raiz de 2. Questão 4. Num vagão ferroviário que se move com velocidade v igual a 3 metros por segundo, então o vagão como um todo, aqui, em relação aos trilhos, então o vagão como um todo, em relação aqui aos trilhos, que o trilho está fixo no chão, né? Ele se move em relação aqui, com 3 metros por segundo. Dentro desse vagão tem dois menininhos, o menino A e o menino B, e eles estão indo em direções contrárias aqui, em sentidos contrários, um ao outro. Cada um deles tem a velocidade de 3 metros por segundo em relação ao chão aqui do vagão. Então a questão ela pede o seguinte: qual é a velocidade desses meninos em relação ao trilho, que seria o ponto fixo aqui? Esse menino aqui, o que está acontecendo? Ele está andando aqui com 3 metros por segundo para lá. E o vagão também está andando com 3 metros por segundo. Então, aqui a gente vai somar 3 metros por segundo com 3 metros por segundo em relação ao solo. E vai dar aqui que a velocidade do menino A em relação ao solo ele vai estar de 6 metros por segundo. Já aqui, pessoal, o menino está andando aqui no sentido oposto ao que o vagão está andando. Então, a velocidade resultante aqui desse menino em relação ao solo vai ser a soma vetorial dessas duas velocidades aqui. Como elas estão em mesma direção, só que em sentidos opostos, e o módulo delas é igual, tanto a do vagão quanto a dele é de 3 metros por segundo, elas vão acabar se anulando. Então a gente vai ter aqui que a velocidade do menino B é de 0 metros por segundo. Então a nossa resposta aqui é a letra A. O menino A está andando a 6 metros por segundo e o menino B estaria parado em relação ao trilho. Questão 5. A gente tem aqui um nadador atravessa um rio de 100 metros de largura. A questão fala que a velocidade do nadador em relação ao rio possui direção perpendicular às margens e módulo de 0,5 metros por segundo. Então aqui a gente tem a componente aqui do nadador em relação às margens. Ela está aqui perpendicular à margem e ela possui aqui um módulo de 0,5 metros por segundo. A correnteza, ela, em relação às margens, ela é paralela às margens. Então, enquanto a velocidade nadadora era perpendicular, a correnteza aqui ela vai estar paralela à margem. Então, aqui a nossa correnteza vai estar por aqui. E o módulo dessa correnteza aqui é de 0,8 metros por segundo. Aí a questão fala que a figura abaixo é um esquema da situação que mostra a trajetória AB do nadador. Então, o que está acontecendo aqui? O nadador está andando para cá, mas ele também está sendo arrastado pela correnteza, então acaba que ele faz um movimento resultante aqui na diagonal. Ela fala que as margens aqui são paralelas, fala que a linha AC é perpendicular às margens, ela pergunta qual é aproximadamente o valor em metros da distância entre o ponto C e o ponto B. Aqui, o ponto C ele é perpendicular ao ponto onde o nadador saiu inicialmente. Então, o nadador sai aqui fazendo uma velocidade perpendicular à margem, só que ele também é arrastado, então ele acaba vindo para cá. É aquilo que eu falei. Esses movimentos eles podem ser divididos. Então, se eu quiser calcular só o tempo que o nadador levou para atravessar, eu posso ignorar aqui o movimento da correnteza e calcular qual é o tempo que ele vai levar para atravessar a margem. Óbvio que, se não tivesse a correnteza, ele atravessaria aqui, em um tempo aqui de... A margem tem 100 metros, a velocidade dele é de 0,5 metros por segundo. Então, ele atravessaria aqui a margem em 200 segundos. Beleza? Então, ele atravessa aqui em 200 segundos. Se não tivesse a correnteza, ele atravessaria aqui retinho e chegaria no ponto C. Só que o que acontece? A correnteza também está fazendo essa velocidade aqui de 0,8 metros por segundo nele. Então, ele acaba que, ao longo do movimento, ele está se deslocando aqui para a direita. Então, só que 200 segundos após... ele vai, de qualquer forma, chegar na margem, independente
da velocidade da correnteza. Se essas margens aqui continuarem paralelas, ele vai chegar aqui sempre em 200 segundos, se ele mantiver essa velocidade aqui de 0,5. A diferença vai ser que, enquanto maior tiver a correnteza, mais distante aqui do ponto C que ele chegaria se não tivesse correnteza nenhuma, ele vai estar. E como é que a gente faz para calcular essa distância aqui? Aqui a gente vai olhar já para outra componente, que seria a componente da correnteza. Então, se a gente sabe que ela vai atuar no nanador por 200 segundos, qual vai ser essa distância aqui? Vai ser o tempo vezes o tempo que ele sofreu essa ação aqui dessa velocidade, vezes a própria velocidade. Então, a gente vai ter que a distância aqui entre o ponto C, que seria o que ele chegaria se não tivesse correnteza nenhuma, entre o ponto B, que é o que ele chegou aqui por conta do efeito da correnteza, é 200 vezes 0,8. Então, a distância aqui entre C e B é de 160 metros. E, por fim, a nossa última questão. A figura a seguir ela ilustra a escada rolante com velocidade ascendente, ou seja, a escada rolante está subindo. Aí o estudante aqui ele encontra um amiguinho dele lá embaixo no shopping. Aí olha para baixo, opa, beleza. Aí a outra escada está longe pra caramba, aí o camarada aqui resolve descer. Aí a questão ela quer saber qual tem que ser essa velocidade do estudante A para que ele chegue aqui embaixo no mesmo momento que o estudante B. Então, pessoal, primeiro o que a gente tem que ver? A velocidade A aqui, ela está indo nessa direção que possui aqui uma inclinação de 60 graus. A velocidade da escada rolante ela também tem a mesma direção, só que ela está no sentido contrário. Então, para uma primeira resultante aqui, a gente já vai ter que vai ser a velocidade A menos essa velocidade aqui do estudante. Show? Aí a gente tem essa resultante aqui. E a gente tem aqui embaixo a velocidade do estudante B, que vai estar se movendo horizontalmente em direção aqui à base da escada, ao início da escada. Aí o que a gente precisa fazer? Para os dois chegarem juntos, o que importa é que a componente horizontal dos dois sejam iguais, certo? Os dois vão ter que estar aqui andando aqui na mesma velocidade horizontal. Então, o que eu preciso? Eu preciso que essa minha componente horizontal da velocidade resultante ela seja igual a essa minha componente aqui da velocidade do estudante B que está lá embaixo. E como que eu sei qual é essa minha componente aqui em relação à minha resultante? A questão ela fala para a gente aqui esse ângulo aqui é de 60 graus. Então aqui, olha só, aqui a gente tem a componente Y e a componente X. Se eu espelho aqui, essa componente X vem para cá e eu vou ter aqui um triângulo retângulo com o cateto adjacente aqui sendo a minha componente X. E a gente sabe que o cosseno de 60, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Desculpa, a gente sabe que o cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aqui a gente sabe. Que eu falei que ela precisa ser igual à velocidade aqui do nosso B. Então, o cateto adjacente ela precisa ter um módulo de 1 metro por segundo. E a hipotenusa a gente ainda não sabe qual é. Mas ela é a velocidade resultante aqui, que a gente quer calcular. Qual é o valor do cosseno de 60? O valor do cosseno de 60 é meio. Então, a gente tem essa nossa expressãozinha final, que 1 sobre a velocidade resultante é igual a 1 sobre 2. Multiplica para cá, multiplica para lá, a gente vai ter que a velocidade resultante é de 2 metros por segundo. Só que lembrando, a questão ela pede a velocidade do estudante A, de forma geral, esse vetor aqui, velocidade. Só que aqui a gente achou foi a velocidade resultante. Mas quem é a velocidade resultante? É a velocidade A menos a velocidade ascendente da escada, que é de 1 metro por segundo. Então, a velocidade resultante é igual a VA menos 1. Então, a gente passa esse menos 1 para lá, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter que, no final das contas, aqui, que a velocidade do estudante A, para que ele chegue aqui embaixo, junto com o estudante B, ela precisa ser de 3 metros por segundo. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Beleza, pessoal? Aí a gente fica por aqui. Aguardo vocês aí na próxima aula. Na próxima aula eu devo trazer já, ao longo dessa semana, aí, colocar um videozinho resolvendo as questões do simulado que a gente teve. E é isso. Beleza? Um abraço aí. Tchau, tchau.